Esse é o terceiro dessa série que a gente venha conhecendo a Jesus, ou conhecendo a Cristo, que vai falar sobre a obra expiatória de Cristo. Basicamente vai falar sobre a morte de Jesus. Por que ela ocorreu? E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, lá no versículo 21, que vai dizer o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vamos ver o que é a obra expiatória de Cristo, ou a expiação de Jesus. O que isso significa? Vai responder aí algumas perguntas. Era mesmo necessário que Cristo morresse? Por que ele tinha que morrer? Tão bonzinho, tadinho. Fazia um milagre ali, um milagre aqui, cuidava das pessoas aqui, das pessoas lá, ressuscitava os mortos. É aquele bom samaritano que costumamos falar nos nossos dias, aquela pessoa boazinha, que não faz mal para ninguém, está sempre fazendo bem. Era necessário que ele morresse? Ou uma outra pergunta: a vida terrena de Jesus como um todo, já que ele morreu, a sua vida, o tempo que ele esteve aqui na terra, trouxe algum benefício de salvação para nós? Desde o seu nascimento até a sua morte, que benefício nós temos com isso? Oi? Isso. Salvação eterna. Ele veio para nos dar vida e vida abundância. Está falando aí de eternidade. Então a gente pode ver Isaías 59. Vamos abrir lá e vamos manter a Bíblia aberta, que a gente vai passar por outros textos também. Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades, ou seja, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías está falando aqui do Senhor com relação ao povo, relacionamento quebrado por causa do pecado. E a gente for pegar dentro lá do Antigo Testamento, havia uma forma desse relacionamento ser perdoado, dele ser restaurado. A única forma era através do sacrifício de animais. O povo hoje, eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela era extremamente contra essa questão de matar animal no Antigo Testamento. Não por conta de ter uma outra saída, mas somente porque tinha que matar um animal, defensora dos animais. E a pessoa que estava com a gente falou: isso aí você sabe o que apontava, né? O animal que foi morto na cruz, o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Isso aí era só apenas um princípio, um tipo de morte que iria vir ao Cordeiro.
a Jesus. A pessoa ficou sem reação. Mas tinha que fazer o quê? Tinha que pegar um animal puro, sem defeito nenhum, sem mancha nenhuma. Se ele tivesse uma manchinha no dente, já não valia. Se ele tivesse uma manchinha no olho, já não valia. Se ele tivesse uma manchinha na unha, já não valia. Ele tinha que ser perfeito. E aí ele tinha que ser morto pelo sacerdote para poder o pecado do povo ser perdoado. Então aquele sangue do animal que era derramado, purificava o povo. Mas o povo continuava a pecar. Aí era um ciclo vicioso. O povo pecava, para pedir perdão tinha que matar um animal. Esse sangue derramado do animal nunca era suficiente para, de uma vez por todas, perdoar os pecados do povo. Era uma purificação contínua que tinha que ser feita anualmente, ano após ano. Ali o sacerdote derramando sangue de animal para poder perdoar o pecado do povo. Era assim que era feito dentro do Antigo Testamento. E é por isso que Isaías está dizendo isso, que ele diz no capítulo 59. A gente for lá para Hebreus, vai dizer o que lá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era assim que a lei tratava o pecado. Para o pecado ser perdoado, tinha que haver sangue, derramamento de sangue. E aí, com esse ato, o homem alcançava perdão. Somente através disso. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê um homem morrendo da mesma forma, tendo o seu sangue derramado. Seu nome era Jesus. E aquilo que se fazia no Antigo Testamento com os animais foi feito com ele. Era uma tipologia, era uma sombra do que iria acontecer futuramente com o Cordeiro de Deus, que é a expiação. O que é a expiação? Eu tenho aqui duas definições bem rápidas aqui e fáceis. Aqui na minha Bíblia diz que é uma reconciliação de partes alienadas entre si. Eu estou brigado com o Rinaldinho. A Marisa é aí o nosso animal. Para eu e o Rinaldinho sermos amigos novamente, a Marisa tem que se colocar no nosso meio e sofrer a pena no nosso lugar. É a restauração de um relacionamento rompido, realizada por ressarcir os danos, apagando-se os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. E aí aqui no nosso slide está escrito o quê? Podemos definir a expiação como a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação, como o irmão Nelson aí disse. Simples o que significa expiação: a morte de Jesus. Significa fazer o que é necessário para trazer a reconciliação ou a reunião de duas partes que estão em desacordo. Pagar essa dívida, pagar por essa transgressão, pagar por esse erro, pagar pela pessoa que foi lesada. É esse o significado básico do que significa a palavra expiação. Então ela se refere no Novo Testamento ao fato de Jesus morrer e pagar nossos pecados na cruz. Relacionamento quebrado, precisava ser reconstruído. Mas homem nenhum nessa terra poderia fazer isso. Somente um homem Deus, que a gente viu nas últimas duas terças-feiras. Deus é o quê? 100% homem. Jesus, aliás, 100% homem, 100% Deus. Se ele fosse somente 100% homem, ele poderia salvar a humanidade? Não. Se ele fosse 100% Deus, poderia também? Teria que haver aí essa completude da natureza divina com a natureza humana para que isso acontecesse.
Porque o homem não conseguia cumprir todos os mandamentos da lei. A cada descumprir da lei, uma sanção era colocada, uma pena era imposta. Então, somente um Deus, homem, poderia fazer isso. Por isso que lá em Timóteo diz que só há um mediador, aquele que se coloca no meio, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. O texto de Timóteo nos diz isso. Então, qual é a causa da expiação? Qual é a causa da morte de Jesus? Por que aconteceu? Qual foi a causa última que levou Cristo a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? O que vocês acham? Por que Jesus fez isso? Para nos salvar. Mas por que ele veio para nos salvar? Salvar da ira de Deus. Mas qual o motivo? Simplesmente porque você é você? Há dois motivos aí pelo qual Jesus veio para fazer isso por nós, que é o amor e a justiça de Deus. São as duas causas, as duas coisas que faz com que Deus envie o teu Filho Jesus a vir morrer em nosso lugar, o amor e a justiça de Deus. Por que isso? O amor, como uma da causas da expiação, é descrito na passagem mais conhecida na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a justiça de Deus exigia que o próprio Deus encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois ele não podia aceitar-nos em comunhão consigo mesmo a menos que a penalidade fosse paga. Lembra lá Abraão e Isaac? Cadê o cordeiro, papai? Deus proverá. E proveu. Era uma forma ali de expiação que apontava lá para Jesus. Então, o amor e a justiça de Deus é a causa pela qual o Senhor Jesus veio à terra e morreu em nosso lugar. Não é porque nós somos merecedores, bonzinhos, bonitinhos, cheirosinhos, com dinheiro ou sem dinheiro, com família estruturada ou sem família estruturada. É somente por causa do amor e da justiça de Deus. Paulo vai dizer que essa é a razão pela qual Deus enviou Jesus Cristo para ser propiciação, como nós lemos aqui no versículo 25 do texto de Romanos 3. Um sacrifício que sofre a ira de Deus, porque lá na cruz ele estava sofrendo a ira de Deus, mas não era para ele estar lá, era para nós estarmos lá. De forma que se torne propício ou com disposição favorável a nós. E aí Paulo vai dizer também que Deus perdoava os pecados no Antigo Testamento, mas nenhuma pena havia sido paga. Por quê? Porque isso era recorrente. Sempre tinha que acontecer, sempre o mesmo ritual acontecendo. Fato que levaria o povo a perguntar: será que esse Deus é justo mesmo? Será que esse Deus é amoroso mesmo? Como que ele pode perdoar pecados sem nenhum castigo? Quem está sofrendo é o animal, quem não está sofrendo é a pessoa. E ela volta a fazer as mesmas coisas e quem sofre é o animal, quem não sofre é as pessoas. Como que isso pode ser justo? Como que pode haver justiça nisso? Mas aí lá no Novo Testamento, quando o próprio Deus enviou Cristo para morrer e receber o castigo pelos nossos pecados, ele demonstra o amor que ele tem por nós e a justiça que há nele. Versículo 26, tendo em vista a manifestação do quê? Da sua justiça. No tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele mostra lá, o povo do Antigo Testamento, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso. Agora vocês não precisarão mais fazer o que vocês faziam lá. Foi feito de uma vez por todas aqui agora. Estão satisfeitos?
Estão satisfeitos com isso? Então, sem o amor de Deus, Ele nunca poderia ter dado nenhum passo para poder nos redimir. Mas também sem a sua justiça, não teria sido cumprida a exigência específica de que Cristo obtivesse a nossa salvação morrendo pelos nossos pecados. Então, Jesus morreu por conta do amor de Deus e da justiça de Deus. Sem amor e sem justiça, isso não teria acontecido. E a gente tem que entender duas coisas sobre Deus, independente do que aconteça na nossa vida, independente do que aconteça no mundo. Deus é bom e Deus é justo. Deus é amoroso e Deus é justo. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Deus é bom e Deus é justo. Ah, pastor, mas tem criança morrendo. Deus é bom e Deus é justo, porque elas poderiam nem existir. Porque nós poderíamos nem existir. E Deus não deixaria de ser bom e nem justo se nós não existíssemos. Então, esse é o motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho amado a morrer no nosso lugar. Essa era a necessidade. Qual a necessidade, então, da expiação? O que isso quer dizer? Pastor, talvez poderia haver uma outra maneira de Jesus morrer em nosso lugar. Será que não era melhor continuar matando animal para que isso acontecesse? Fomos matar logo o Filho de Deus. E aí, a gente vê essa frase aí, ó. Deus não tinha nenhuma necessidade de salvar ninguém. Deus poderia acabar com o mundo lá quando Adão e Eva pecaram. Resolveu ali, já numa decisão cumprida por Ele. Uma decisão tomada por Ele antes até de todas as coisas surgirem. Dá uma oportunidade para Adão e Eva agora sofrerem as consequências do seu pecado. Sim. 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 Sim, sim. Já estava no seu plano eterno antes de todas as coisas serem criadas. Dando o seu filho. Ele poderia ter feito isso naquela hora? Poderia, mas dentro do seu plano, por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? No tempo certo, no tempo exato. Eu costumo conjecturar assim, falar com algumas pessoas, eu imagino Jesus, é conjectura, não tem na Bíblia isso, é pensamento meu. Imagino Jesus lá, Adão e Eva pecaram. Senhor, deixa eu descer, Pai, deixa eu descer para salvar eles. Filho, ainda não é a hora. Aí vai passando. Caim, Abel. Pai, deixa eu ir agora para salvar eles. Filho, ainda não é a hora. Vai indo, os tempos maus ali. O Senhor se arrepende, entre aspas, de criar o homem. Fala com Noé lá, destrói tudo. Antes disso, Jesus olha para ele, Pai, deixa eu ir lá salvar o povo agora. Não precisa destruir tudo não.
E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar lá na plenitude dos tempos. Jesus nem falava mais nada. Ele fala: filho, oi meu pai, é a sua hora, pode ir salvar o teu povo. Se tivesse feito isso lá atrás, né? Isso. Não fazemos. Nos omitimos, isso mesmo. Porque não há poder em nós. O poder vem dele. Mas se nós não estivermos ligados, exatamente. A gente não entende, né? Se retraíram, exatamente. Aí, a partir dali, o negócio então é verdade. Agora nós vamos dar a nossa vida. Tempos e tempos, anos e anos. Plenitude dos tempos. A chegada de Jesus muda todas as coisas com o Antigo Testamento, que a lei vem para poder se impor em cima do homem. Mas lá em Adão e Eva, Deus poderia acabar com tudo. Ele não deixaria de ser bom nem justo. Ele criou, ele exterminou tudo. Noé é um exemplo da benevolência de Deus. Eu vou destruir o homem, mas eu vou deixar você, Noé, a sua família e os animais para que vocês possam reconstruir. Deus foi injusto por ter deixado Noé e essa família e os outros, exterminou tudo? Não, ele continuou sendo justo, porque ele poderia ter acabado com tudo, de vez. Então ele não tinha essa necessidade de salvar alguém. Aí a Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem os anjos, lá em Judas vai dizer isso. Então ele poderia também não poupar a nossa vida, deixar a gente nos nossos pecados, apenas esperando o julgamento, que não ia nos salvar também, porque não ia ter ninguém para poder nos salvar. Ele continuaria sendo bom, continuaria sendo justo, mas ele decidiu, lá antes da fundação do mundo, salvar aqueles que creem. E aí várias passagens da Bíblia indicam que não havia outra maneira de Deus fazê-lo, a não ser pela morte do seu filho. Então a expiação, a morte de Jesus, era absolutamente necessária. Sem ela, o homem não teria salvação da sua vida. Ela se tornou necessária como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos. Nesse texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 3, para Deus ser justo e ainda assim salvar as pessoas, precisava enviar Cristo para receber o castigo pelos nossos pecados. Porque se fosse você, Nelson, que estivesse morrendo ali naquela cruz, ia ser somente mais um. Somente mais um ladrão, somente mais um assassino. Somente mais um criminoso. E aquela cruz iria continuar a rolar. Mas só tinha uma pessoa que era digna de receber esse castigo pelos nossos pecados. Aí se a gente for lá para Hebreus, ele vai enfatizar isso.
2,17. Marisa, pode ler para nós? Aqui está falando da natureza humana de Jesus. Ele tinha o quê? Que em todas as coisas se tornar semelhante a nós. Sentir fome, sentir sede, chorar, sofrer, se machucar. Para o quê? Com qual objetivo isso? Para ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote e para morrer em nosso lugar. Não havia outra maneira de Deus o salvar a não ser pela morte de Cristo. Porque a única diferença entre os homens e entre Jesus era a relação ao pecado. O restante, Jesus foi sendo aperfeiçoado na sua vida terrena para poder morrer em nosso lugar. Porque ele não pecou. Somente alguém sem pecado poderia fazer isso que ele fez. Então agora a gente vai ver a natureza, de onde é que vem isso aí. Podemos falar da expiação em dois sentidos. A obediência de Cristo por nós, pela qual ele obedeceu às exigências da lei, que nenhum homem poderia fazer, ele fez. Por isso que os escribas, os fariseus, qual que é a acusação deles? Que Jesus sempre está ferindo a lei. Mas Jesus mostra que ele não está fazendo isso. E a obediência é porque ele obedeceu, como diz Filipenses 2, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e veio até nós. E os sofrimentos de Cristo por nós, foi o castigo que ele recebeu. Não era para ele receber, em consequência pelos nossos pecados. Então a obediência de Cristo é também chamada obediência ativa. Por quê? Porque ele não somente obedeceu, como ele quis fazer isso. Era sua vontade. Se Cristo tivesse conseguido só perdão dos pecados por nós, nós não mereceríamos o céu. Mas nossa culpa teria sido removida, mas estaríamos simplesmente na posição de Adão e Eva antes de terem feito qualquer coisa boa ou má e antes de terem passado um tempo de provação com sucesso. Antes de pecar, o que iria acontecer? É como se estivesse dando um reset. Perdoou, volta lá no início, pecou, vai ser provado, vai trabalhar, vai procriar, aí depois lá Cristo ia conseguir os pecados novamente, aí ia voltar lá no início. Ia ficar nesse ciclo. Por isso Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Se ele cometesse algum pecado, acabou. Não poderia morrer no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida, desde pequeno, sem nenhum tipo de transgressão. De modo que isso fosse o mérito em nosso favor. Então poderia ser argumentado que Cristo teve que viver uma vida de perfeita justiça para seu próprio bem, não em nosso favor, antes que pudesse ser um sacrifício sem pecado por nós. Mas não. Jesus não fez isso para poder se sentir bem consigo mesmo ou bem com Deus Pai. Jesus fez isso por nós, em nosso favor. Ele não tinha nenhuma necessidade de viver uma vida de obediência perfeita para o seu próprio bem. Porque aquilo que nós podemos experimentar com Deus hoje, ele já experimentava. De comunhão, de amor com Deus por toda a eternidade. Nós podemos experimentar comunhão com Deus hoje, porque ele veio em nosso lugar. Então ele não fez isso por ele fez isso por nós.
A não ser que ele tivesse feito isso por nós, não teríamos nenhum registro de obediência mediante o qual poderíamos merecer o favor de Deus e a vida eterna com Ele, porque não teria ninguém que poderia fazer isso por nós, nem a pessoa mais boa que existia na época. Da obediência. Obediência, um coração submisso, um coração disponível, um coração amoroso. Isso tudo Jesus tinha. E ele fazia isso não é para ele ganhar ponto com Deus. Era por nós, para que nós pudéssemos fazer isso agora. E os sofrimentos de Cristo por nós, obediência, sofrimento. Também conhecida aí como obediência passiva, porque foi o que ele recebeu. Então, além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida, ele tomou também sobre si mesmo, como diz lá Isaías 53, os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Aquilo que eu e você deveria receber, ele recebeu em nosso lugar. Como? Por toda a sua vida. Por toda a sua vida, Jesus sofreu. A pena que ele suportou ao pagar nossos pecados foi um sofrimento tanto em seu corpo como em sua alma. Só o fato dele ter se rebaixado na mesma posição do homem já era um sofrimento para alguém que era Deus. Embora os sofrimentos de Cristo tenham culminado em sua morte sobre a cruz, toda a sua vida num mundo caído, num mundo em pecado, envolveu sofrimento. A gente vê lá no Mateus capítulo 4, lá na tentação do deserto, tipo de sofrimento que ele sofreu. Com fome, com sede, sendo tentado, sendo levado a uma tentativa de pecar contra o Senhor. Mas ele não fez isso. Também sofreu no seu crescimento, até alcançar a maturidade. Como eu estou aqui no livro de Hebreus, eu vou ler 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tem filho que só aprende desse jeito, é ou não é? É Bíblia falando com a gente. Filho, para se tornar maduro, ele aprende na base do sofrimento. Mesmo texto, mesmo livro de Hebreus, mas lá no capítulo 12 agora, ele conheceu o sofrimento na intensa oposição que enfrentou dos líderes judeus. Pode, 3 e 4. Então, considerai aquilo que ele suportou. Você iria suportar? Imagine a gente no lugar de Jesus. Na primeira chicotada ali, eu já ia me entregar. Me entrega, pode levar. E a Bíblia diz que ele sofreu sem abrir a boca, sem reclamar. A gente reclama por tanta coisa. Tem ninguém batendo na gente, tem ninguém perseguindo a gente, mas a gente só abre a boca para poder reclamar. Além do sofrimento na sua vida, a dor na cruz. Imagine você pregado lá, os pés, as mãos estendidas. Algumas literaturas dizem que os pregos eram mais ou menos de 20 centímetros e bem grossos. Os sofrimentos de Jesus se intensificaram à medida que ele se aproximava da cruz. Ele compartilhou mesmo a agonia que estava vivendo, ao ponto de que suar sangue, angustiado por conta de tudo que ele ia viver. E foi lá na cruz que os sofrimentos de Jesus por nós atingiram seu clímax.
Porque foi ali que ele suportou o castigo de Deus. Foi ali que Deus o abandonou por conta do pecado do povo. E ele acabou morrendo em nosso lugar. Então essa dor, as Escrituras nos ensinam que havia 4 diferentes aspectos da dor que Jesus enfrentou. A primeira delas, a dor física e a morte. Ninguém neste mundo morreu, passou por uma morte tão cruel como Jesus. Já morreu gente decepada, já morreu gente queimada, já morreu gente afogada, já morreu gente comida por tubarão. Eu estou falando aqui das mortes que eu não gostaria de sofrer. Nenhuma delas chega ao ponto da dor extrema que foi a morte de Jesus. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Era a natureza divina dele que estava suportando aquilo. Né? Que se nós não tinha como o homem sofrer isso. Porque para passar por aquilo pelo que o Jesus passou, ele tinha que cumprir a lei. O homem tinha que cumprir a lei. Nenhum homem conseguia cumprir a lei. O homem morrer na cruz era por quê? Porque ele era assassino. Porque ele era um malfeitoso. A cruz era a morte para os piores criminosos da época. Não. Segundo aspecto da dor que ele carregou aqui foi a dor de carregar o pecado. Imagina a mente daquele homem. Se fosse um homem comum, meu Deus, eu estou morrendo pelo Rinaldinho, eu me arrependo. Manda o Rinaldinho aqui no meu lugar de novo. A dor psicológica de carregar a culpa pelos nossos pecados. Teve uma hora que ele não aguentou. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali sozinho, mas não era sozinho porque Deus deixou de qualquer maneira. Porque ele estava carregado de pecado do povo. A ira de Deus estava sobre ele. A dor do abandono, a dor física da crucificação é a dor de carregar sobre si mesmo o mal absoluto de nossos pecados, foram agravados pelo fato de Jesus ter enfrentado essa dor sozinho. Por quê? Cadê os seus discípulos? Quem estava ali com ele? As mulheres. Cadê os discípulos? Pedro, o que Pedro fez? Alguém que disse que se fosse necessário daria a vida também por ele. Está vendo porque somente um homem não podia fazer isso? Pedro falou que ia fazer. Acabou correndo. Então estava ali abandonado. O abandono de Deus por conta dos pecados do povo. A dor de suportar a ira de Deus, porque era o que nós deveríamos suportar. E a Bíblia vai dizer que o homem sem Jesus, ele está o quê? Debaixo da ira de Deus. E só sai de debaixo dessa ira de Deus se tiver um encontro com Jesus. Como Jesus carregava sozinho a culpa de nosso pecado, derramou sobre ele a fúria de sua ira. Tudo vindo sobre ele. Tudo vindo sobre o seu corpo. E ele sofreu com isso. Exatamente. Mas ele estava lá. Vai. Então a morte de Cristo como substituição penal. Era aí que entra a questão que eu estava falando aqui, Marisa. Porque a morte de cruz era somente para criminosos do mais alto escalão. Então Jesus foi comparado, mesmo não cometendo crime nenhum, a esses criminosos. É a penalidade. No meio jurídico, quem transgride uma regra, uma lei, ele é punido. Se eu passo, pelo menos na teoria tem que ser assim, se eu passo na 160 no radar de 100, eu sou punido em pagar uma multa. Eu ia dar um exemplo aqui de roubo, mas não estão punindo roubo no nosso país,
vai ficar difícil, né? Mas é uma pena, né? Deveria ser uma pena. Então a morte de Cristo ela foi penal, é a linguagem jurídica, pelo fato de ter ele cumprido uma pena quando morreu. E isso é chamado de expiação vicária. O que isso significa? Um vigário estava ali. Era um mediador, alguém que se coloca ali no meio de um litígio, representando uma das partes. É alguém que sofre que não deveria sofrer. Jesus é esse vigário. A morte de Cristo ela foi vicária porque ele se colocou em nosso lugar e nos representou. Há um teatro que eu fiz muito esse teatro quando era mais novo, né? Uma banda americana chamada Lifehouse, né? Que aí é tão antigo que eu nem lembro direito. Tinha lá o jovem ali envolvido com bebida, o jovem envolvido em ganhar dinheiro, né? Outro jovem ali inundado no pecado, outro jovem com uma arma atirando sua cabeça, né? Aí de repente vem o diabo poder laçar todos eles, né? E bem resumido assim, depois você pode procurar na internet, né? Aí vem Jesus e se coloca no meio deles todos, né? E o diabo não consegue encostar em nenhum deles. É o vigário. Foi isso que ele fez por nós. É o nosso representante. Ele recebeu a pena que nós merecíamos. Ele então é o nosso vigário. É por isso que foi uma expiação vicária. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Eu ia constranger o Rinaldinho aqui, mas não vou fazer isso não. Então, quais são os efeitos da morte de Cristo sobre nós? O fato dele ter morrido em nosso favor. O que isso traz de benefício para a minha vida, de efeito para a minha vida? Primeira coisa, a obra expiatória de Cristo é um evento complexo que tem vários efeitos sobre nós. E aí o Novo Testamento ele vai usar diferentes palavras para poder descrever isso. Vamos ver elas aqui. Merecemos morrer como castigo pelo nosso pecado. Logo, se estamos vivos, porque ele pagou o preço no nosso lugar. Era o que a lei dizia. Pecou? Pedra. Morte. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Quem foi que recebeu o nosso lugar? Cristo. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Agora nós podemos ter livre acesso a Deus, através da oração, através da sua palavra, através da comunhão, através do amor ao próximo. Mas se Jesus não tivesse morrido, a gente ainda estava lá matando animal. E do jeito que a carne está cara hoje, que o animal está caro hoje. Quarto, estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. A Bíblia diz o quê? Que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Salmo 40 vai dizer o quê? Me tirou do lamaçal. Do lamaçal. Me limpou, pôs um novo cântico na minha boca. Se Jesus não tivesse morrido, ainda estávamos escravizados dos nossos delitos e dos nossos pecados. Mortos. Dos nossos delitos e dos nossos pecados. Como que não tem benefício para nós? Como que não tem efeito na nossa vida? A gente que não dá valor. Nós que não damos valor àquilo que Cristo fez em nosso favor. A realidade é essa. Nós temos que aprender a amar Jesus. Nós temos que desejar Jesus a cada dia mais. Ele deixou uma igreja para nós, não somente 4 paredes, mas uma família. O nosso desejo devia ser cada dia mais ter prazer nas coisas dele. Mas cada dia a gente vê as coisas ficando mais difíceis.
Essas 4 necessidades são atendidas pela morte de Cristo da seguinte maneira, olha só, através do seu sacrifício. Através do seu sacrifício, para pagar a pena de morte que merecemos por causa de nossos pecados, Cristo morreu como sacrifício por nós. 9:26, Hebreus 9:26. Pode? Essa palavra aqui, uma vez por todas, é o que termina com todo o pensamento de ele se sacrificar como se fazia antigamente. Cristo morreu, não vai haver outra morte como a dele. Não vai haver um outro Cristo para morrer em nosso lugar. Foi uma vez, uma e única vez. De uma vez por todas. Seu sacrifício foi único. Propiciação, o que significa isso? Para nos livrar da ira de Deus que merecemos, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Pode. Exatamente. Não que nós amemos a Deus, não que eu tenha o maior amor do mundo para dar, mas porque Ele me amou e Ele entregou seu Filho como propiciação, substituição em nosso lugar. Reconciliação, outra palavra, sacrifício, propiciação, reconciliação. Para vencer a nossa separação de Deus, precisávamos de alguém que proporcionasse reconciliação e dessa forma nos trouxesse de volta à comunhão com Deus. Nós só podemos estar aprendendo o que nós estamos aprendendo porque o nosso relacionamento com Deus, ele foi restaurado. Nós fomos reconciliados com Ele. E aí a Bíblia vai dizer o que para nós? Paulo diz o quê? Que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É nosso. O que nós temos que fazer? Esse ministério é que todo crente tem. Nós agora temos que levar as pessoas para, através de Cristo, elas serem reconciliadas com Deus. Nosso papel, nosso ministério. E a última palavra aí é redenção. Então, sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Uma vez que, como estamos escravizados ao pecado e a Satanás, precisamos de alguém que nos proporcione redenção e dessa forma nos redima, nós precisamos disso. O ser humano precisa disso, porque há um vazio no coração do homem. Então ele precisa de salvação, ele precisa de redenção. Ele precisa ser resgatado. E o resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou cativeiro. Jesus disse isso mesmo de si. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Em resgate. Pagar o preço. É isso que ele veio fazer por nós. Então a morte de Cristo é uma substituição penal, porque é um sacrifício único. É substituição, a propiciação é substituição. Traz para nós reconciliação e redenção. Aliás, é isso que a Bíblia toda ela vem trazer para nós. A Bíblia vem contar 4 coisas para nós. 4 fases da Bíblia.
3 já se passaram, uma ainda não. Criação, queda, redenção, tudo isso já aconteceu. Agora falta a consumação de todas as coisas. A redenção final do corpo e da alma. Para encerrar então, concluindo. A expiação trouxe consigo a remoção da culpa e da ira de Deus. Tirou de nós o perdão dos pecados e garantiu a aplicação da salvação por parte do Espírito Santo, que agora está habitando dentro de todo aquele que crê no Senhor Jesus, tem o Espírito Santo habitando nele. É isso que a morte de Jesus trouxe para nós. Ele disse, eu estou indo, mas virá sobre vocês um Consolador, que vai aplicar no coração de vocês tudo o que foi ensinado, tudo o que vocês viram e ouviram. Por meio da expiação de Jesus Cristo, nós podemos nos purificar para nos reconciliarmos com o nosso Pai Celeste. Como que a gente faz isso? Através do arrependimento da fé. Através da confissão de pecados. Nós podemos nos purificar dos nossos pecados e voltar a ter comunhão com Deus. Não precisamos matar animal. Não precisamos do pastor, entre aspas. Não, o seu pastor é necessário para a sua vida. Mas você não precisa do pastor para interceder a Deus pela sua vida. Você mesmo pode fazer isso. Você pode precisar da companhia, da ajuda, para ser mais um intercessor. Mas não para fazer por você. Porque o que precisava ser feito por você, já foi feito na cruz do Calvário. Então essa é a obra expiatória do nosso Senhor Jesus. Esse é o encerramento desse estudo. Semana que vem estaremos aqui de novo para aprender mais um pouquinho sobre Jesus. Os próximos 2 estudos vão falar sobre a humilhação e a exaltação dele. O que isso significa? Ele foi humilhado na terra? Foi. Mas ele também foi exaltado na terra? Foi. E a gente vai ver como é que isso aconteceu. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Senhor, nos colocamos em Tua presença neste momento, Deus, para agradecer ao Senhor, Pai, pelo envio do Teu Filho Jesus. Pelo presente que o Senhor nos deu, que foi enviar o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado que se não fosse pelo Teu Filho Jesus, nós nem estaríamos aqui, nós não seríamos dignos, ó Pai, de estar aqui, Pai. Mas Ele nos trouxe vida segundo a Tua graça e misericórdia, Deus. Porque Ele é rico em graça e misericórdia, Pai. Deus, que nosso coração venha a ser eternamente grato, Deus, pela salvação que há nos méritos de Jesus. E que a nossa vida seja uma vida bendita, uma vida de amor, uma vida de graça, uma vida de paz com o Senhor, Deus. Abençoe o povo do Senhor também, Deus, que precisa reconhecer e se colocar, Pai, de forma graciosa também diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor venha agir no meio do seu povo, para que o teu povo venha dar mais alegria ao Senhor, Deus. Para que o teu povo venha dar mais prazer ao Senhor. É isso, e essa é uma das possibilidades que nós podemos fazer com o Senhor, trazer alegria ao teu coração. Trazer satisfação ao teu coração com o modo pelo qual nós vivemos, Pai. Que a gente venha entender isso, Deus. E venha também a ser, meu Pai, este agente reconciliador, desse ministério que o Senhor nos deu, de ministério da reconciliação, que nós possamos levar as pessoas até a conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos, Pai. Elas venham entregar sua vida ao Senhor e Salvador de todos. Essa é a nossa oração, Deus, agradecidos por tudo que Jesus fez em nosso lugar. Amém.